Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de Geografia e a aula de hoje vamos estudar sobre a região norte, aí da página 2, dando início ao terceiro volume, Então, vamos correr, né, pra gente ver aí sobre as regiões, mas vamos começar pela região norte. Então, a região norte é a mais extensa do Brasil, significa que ela ocupa 45,3% do território nacional. Então, ou seja, é quase a metade do país. Então, é a maior região, se a gente for pensar no sentido. Então, aqui na página 3, temos como fosse um joguinho, né? Tem um QR Code, que é como fosse um joguinho. Então, existe um aplicativo que vocês podem baixar. Eu vou tirar o print para vocês, tá ok? E mandar. E aí vocês baixam para vocês estarem se divertindo nesse joguinho, né? QR Code de um joguinho. Então, aqui fala, né, sobre quais são os estados, né? A região norte é formada por 7 estados, que são Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e o Tocantins. Então, a região norte é formada por 7 estados, isso. E aí vocês podem observar, né? Aí a região norte é que é um mapa político, né? Então temos aí, ó, a capital estadual de cada estado, né? Tocantins, a capital é Palmas, né? Olha, observa aí o mapa da questão 3, então, da página 3. Vão seguindo o mapa, esse mapinha aqui, ó. Tá? Vamos ver nesse mapinha aqui, ó. Temos Manaus como a capital do Amazonas, temos Boa Vista de Roraima, temos Amapá de Macapá, né? Pará e Belém, Acre e Rio Branco. Então aqui temos os 7 estados e suas capitais nesse mapa político, né? Então as paisagens, né? Agora vamos ver sobre as paisagens naturais. Temos outro QR Code, né? QR Code com o joguinho. Então, vocês vão estar aí interagindo com esses QR Code, tá? Eu quero que vocês façam isso, que é uma forma divertida e prática de vocês estarem aprendendo conteúdo. Não tem como eu colocar aqui porque é um jogo, então vocês vão ter que fazer isso, tá? Então, temos, né, aqui o relevo, né, de modo geral, o relevo do estado da região norte. O relevo da região norte, eles não são, né, homogêneos, tá ok? Então, ele possui 3, o predominante são as depressões, né? Mas aqui temos, ó, os planaltos, depressões e planícies. Planaltos, observem aí esse mapinha, ok? Temos as planícies, que é o roxinho, né? Ela tem característica ali fazendo fronteira, né? Os planaltos aí com a Venezuela, a Guiana Francesa, né? E a Guiana. Então, aí esse planalto ele ganha essa característica nesses locais, né, onde ele faz fronteira. E também ele também está inserido ali perto, né, das planícies. E aí temos as depressões, que é a boa parte do território da região norte, né, é ocupado por depressões. E temos as planícies. As planícies, já vimos aí em alguma aula que as planícies elas estarão presentes ali naqueles lugares, né, onde tem os rios, ok? Principalmente o rio Amazonas. Então, as planícies, ela acompanha toda a margem do rio, tá certo? Então, vocês, lendo o mapa, vocês vão observar, né, que esse aqui temos aí um xizinho, tá vendo? Tem um X em alguma parte do mapa. Isso significa que essa parte dessa região, né, no caso das depressões, se a gente observar, ela é composta por rochas cristalinas, tá? E essa parte, né, de planaltos, essa parte aqui, ó, dos planaltos, tá vendo? Que faz fronteira com esses outros países, eles também é composto por rochas cristalinas. Já Amazonas, né, o estado do Amazonas, ele já é mais composto por rochas sedimentares, né?
e toda essa parte de planícies a parte do planícies e de planaltos nessa região, a parte do planície aqui que pega todo o rio Amazonas, e essa parte aqui, né, dos planaltos é composto por rochas sedimentares. Então vocês observem bem essas características, tá? Então, os planaltos antigos, né, é formado, já falei, foram os locais explorados, né, e são um dos maiores, nesses locais tem os maiores, como posso dizer, os maiores latitudes, pronto, eles têm as maiores latitudes, né, se encontra bastante montanhas nesses locais, né, e são um dos picos mais elevados do país. Nessa regiãozinha aqui, ó, nessa regiãozinha aqui encontra-se altas altitudes, tá? Então encontramos picos elevados nessa região aqui, que são os planaltos antigos. Por que são planaltos antigos? Porque é nessa região que se encontra a maior quantidade de rochas antigas, rochas já velhas, tá ok? E rochas mais resistentes, tá certo? E aí temos as planícies, como eu já falei, né? As planícies se encontram ali em toda parte do rio Amazonas. Vocês observarem, né? As planícies têm essas características de se encontrar na margem dos rios. Então, a margem do rio, tem a característica de planícies, tá ok? Então, o relevo, né, de planícies. Então, toda essa parte do rio Amazonas, você vai encontrar planícies, tá ok? E aí, depois da gente ver, né, essa característica da paisagem, como acontece, né, visualmente, se a gente pensar a região através de planícies, né, a gente vê que planícies é um solo mais reto, ou através de planaltos, né, que são pontos mais elevados, que criam, né, uma certa altitude, e através de planaltos, né, e depressões, que são já partes mais desgastadas, né, do solo. Então a gente pode imaginar como é feita, quais as características dessa região, dessas regiões, né? Principalmente dos estados, né? Como cada estado ele vai ter sua paisagem e suas características específicas. Agora a gente pode ver, né, a questão da hidrografia. A hidrografia, a gente já viu esse assunto em algum momento, sim, a gente viu esse assunto, e nele a gente já estudamos, né, que a região norte é uma região que mais possui bacias hidrográficas. Bom, só da gente pensar que é nessa região que contém um dos maiores rios, né, a quantidade de água é imenso, de rios, tanto rios no terrenos, né, terrestre como flutuante. Então é uma região que tem bastante água. Então as 3 maiores bacias hidrográficas estão na região norte, tá? Então as regiões hidrográficas são constituídas por uma ou mais bacias hidrográficas. Então quando se fala que a região norte é uma das maiores regiões hidrográficas, né, tem as 3 maiores delas, né, está aí na região norte. Então o Brasil tem 12 e as 3 maiores estão na região norte. E se pensar que são elas as regiões hidrográficas da Amazonas, que é considerada pelos especialistas uma das maiores regiões hidrográficas do mundo, que ela está ali, né, composta ali, ela existe ali no rio Amazonas. E também temos, né, a região hidrográfica do Tocantins, que é considerada a 2ª maior do Brasil. Bom, se a da Amazonas é considerada
a maior do mundo por alguns especialistas, então a gente já subentende que a da Amazônia é a maior região hidrográfica, né, a maior bacia hidrográfica, desculpa, a maior região hidrográfica é a da Amazônia, a segunda é a do Tocantins, né? Então, a gente percebe, a gente vendo essas características, né, do relevo, das paisagens, né, da região norte e como se caracteriza, né, as regiões hidrográficas, já que as três maiores estão lá. Então, a gente percebe que é um lugar que tem bastante água, né, uma região que tem bastante água. Então, falar sobre o clima, né, o clima da região, é também falar sobre como esse clima ele pode influenciar nessa região. Mas antes, né, é pensar que essas hidrografias, elas também podem trazer, né, grandes benefícios para a região, né? Um exemplo da região hidrográfica da Amazônia, boa parte, né, da concentração de capital do estado vem a partir, né, dessa região hidrográfica, já que nela, né, possui uma das maiores, como fala, navegações fluviais, né, as que são chamadas hidrovias. Então é através delas, né, que acontece toda a movimentação de produtos importados ou exportados, né? Então, importados também de outras regiões do Brasil para dentro dela, né? Então, o clima, né? A gente já estudou também essa questão do clima e principalmente compreender. Então, é pensar, né, que ali a região norte, ela está bem próxima da linha do Equador, né? Na verdade, a linha do Equador passa por ela. Então, se a gente puxar aí na memória, sabemos, né, que a inclinação, a posição da Terra, nessa região, os raios solares, eles vão com mais intensidade. Então, acaba sendo uma região mais quente, tá ok? Esse é o primeiro ponto a se observar. Então, toda essa região norte é uma região bastante quente, pois a linha do Equador passa ali por ela, né, por essa região. Outra observação a ser feita, é uma região que tem bastante água. E isso a gente já sabemos, já que as três maiores regiões hidrográficas estão na região norte. Então, sabemos que é uma região quente por passar, né, a linha do Equador está ali e principalmente é uma região bastante uma região que contém bastante água, certo? Então, se a gente pensar na dinâmica, né, da atmosfera, como funciona o ar, é um ar úmido. Outro ponto, é um ar úmido. Porque é um ar úmido, a quantidade de água que se evapora por causa da temperatura é extremamente elevada. Então, se é um lugar que tem bastante água, é um ar quente, então é um lugar em que a evaporação da água será em maior proporção, tá ok? Então, consequentemente, é um local que chove bastante. E isso é meio consequência, né? Sabemos que a água evapora a partir do calor, né? Isso é uma região extremamente quente, então é uma região que a evaporação da água, por ter a quantidade de água bem maior do que outros lugares do mundo, então é um lugar em que a água evapora com maior quantidade. E se a água evapora com maior quantidade, é uma região que chove bastante, né? A região norte é uma das regiões que mais chove no Brasil, porém é uma região quente, por estar ali, a linha do Equador passar ali perto e também pela posição da Terra, né? Então, ela tem essa característica. Então, a linha do Equador atravessa ali, vamos revisar, né? A linha do Equador atravessa a região norte e ela ganha características de bastante quentes. A região norte, então, é uma região que tem bastante água, né? É uma das características da região, tem bastante água.
E é por isso que tem as 3 maiores hidrografias, uma delas é considerada a maior do mundo. Então, a evaporação da água, ela acontece com maior quantidade, né? Com maior proporção. Isso faz com que chova bastante na região, mais do que outras do Brasil. Então, isso é um ponto, tá ok? Já, gente, vocês se lembram que a gente estudou sobre a massa de ar? Tá? Então, a característica desse lugar será um lugar quente, úmido. Quente por a linha do Equador passar ali por essa região, né? E úmido por causa da quantidade de água, né? O ar, na verdade, a água que é evaporada é extremamente dá grandes características para essa região ter o ar úmido. Então a massa de ar será úmida e quente ao mesmo tempo, tá ok? Então aí colocar aqui, ó, o clima equatorial úmido semiúmido. A área de ocorrência desse clima é dominada pela massa de ar equatorial continental. Então é um clima equatorial, linha do Equador, quente, úmido ou semiúmido, né? E aí, o clima tropical, que abrange o Tocantins e uma pequena porção do sudeste do Pará, tá ok? E aí a gente vai fazendo um link, tá ok? Com essas características, quente, úmido, então se é bastante úmido, então quer dizer que chove bastante, tem bastante água. Então, isso vai ajudar a que essa região tenha uma grande quantidade de vegetação. Então, se pensarmos que é uma região que chove, é a maior região, a região que mais chove no Brasil, então é a região em que lá se tem a maior quantidade de vegetação, ok? Então, se a gente conhece a região norte, se a gente pensa, lembra da região norte, lembra da Amazônia, é porque a Amazônia ocupa boa parte, a maior parte do território da região norte. Né? Então ela é muito evidência, é uma característica bastante similar, já começa a assimilar a região, né, com a floresta, já que a floresta ela tanto colabora para o clima, né, da região, como também para questões econômicas, já que a economia gira em torno da floresta e dos recursos naturais que a floresta ela disponibiliza. Tá certo? Então agora vocês vão resolver aí as questões propostas pela agenda que eu coloquei para vocês, tá? E aí vocês vão pesquisar o que é mata várzea, né? Mata igapó e mata de terra firme para estar aí resolvendo a questão 11, porque próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá? E iniciar o tema de ocupação do espaço, né? Então, a aula é essa. Um beijo e até a próxima.